já não estava feliz. Esteve feliz, mas já não estava feliz. O que é que ninguém nos conta sobre o divórcio e a separação? Arrependimento. Encontrar a felicidade. Viver com o sentimento de culpa, que era monstruoso. O sítio onde ficamos passado mais ou menos 2 anos, quanto nós conseguimos aproximar-nos depois do divórcio. Não transformar os nossos filhos em espectadores. Eles hoje em dia têm dois pais super bem com vida, cada um à sua maneira, só têm a ganhar. O meu maior erro na separação. Porque a separação é um recomeço. Escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá Marcela! Olá, Mafalda. Olá Rui! Olá, Mafalda, tudo bem? Tudo bem? Temos connosco aqui o Rui Malvarez. Rui, em tempo disseste-nos que eras, aliás, nós dissemos-te, tu eras muita coisa, mas chegámos à conclusão, assim, muito resumidamente, que és autor. Queres Uhum. explicar que tipo de autor é que tu és? Olha, sou um autor em construção, não é? Que está a começar um processo que iniciou já tarde, mas consciente de que vamos sempre a tempo, ok? Eu trabalhei muitos anos em publicidade e em marketing, foi sempre o meu percurso, só que em 2016 abri uma produtora minha de filmes publicitários e foi a descoberta da grande paixão, que é a narrativa. Eu já a tinha desde criança, mas estava um bocado oprimida, percebes? Por uma questão de, sei lá, de aprovação social, de achar que ser escritor ou argumentista era uma profissão mais complicada no mercado que nós temos em Portugal. E em 2022, a minha produtora correu muito bem, as coisas andaram muito bem. Em 2022, senti aquele ímpeto de criar sem barreiras. Uhum. Ou seja, não é que a barreira, que trabalhar com um cliente tenha uma barreira negativa. Tem uma série de formulações específicas que nós temos que cumprir para responder a uma marca. E, portanto, há uma mensagem por trás de algo que é comercial. E eu, há uns 2 anos e meio atrás, senti que queria que as minhas mensagens viessem para o mundo de forma autoral, como te dizia há pouco, ou seja, relacionadas comigo, com a minha mensagem, com a minha história, e que permitisse, de certa forma, que através daquilo que eu escrevo, seja em livro, seja num espetáculo, seja, sei lá, seja o que eu falo num podcast, o que quer que seja, tenha uma mensagem por trás que, sem qualquer tipo de presunção, possa servir a alguém, percebes? Tenha um propósito. E é isso que eu tenho tentado fazer em todos os meus projetos autorais. Portanto, eu neste momento sou autor de várias áreas. Estou a tentar fazer trabalhos dentro do espetáculo, como sabes, vocês foram ver. Pois fomos. O livro infantil, estou a escrever o segundo livro infantil, estou a organizar outro tipo de projetos, portanto, imagina, sempre faço um workshop de criatividade, que é uma coisa muito gira, que corre muito bem com pessoas que se acham menos criativas, portanto, o propósito aí é tentar transformá-las, é retirar-lhes a ideia de que são menos criativas do que aquilo que acham, e pronto, e na realidade é isto. Eu sou autor dos meus projetos e das minhas narrativas. Uhum. Quão importante pode ter sido esse teu caminho anterior, que te levou agora, ainda há pouco falavas que tens consciência que entraste um pouco tarde nesta tua paixão da autoria, não é? E eu fiquei a pensar nisso, né? Assim, um pouco tarde, como assim? Claro que percebo, em termos cronológicos, um pouco tarde, porque não foi logo no arrancar da carreira, não é? Mas o que é que pode ter sido a grande mais-valia desse trajeto anterior para o que tu fazes agora? Isso é uma excelente pergunta, porque isso foi a pergunta sobre, aliás, que me acompanhou nos últimos tempos, muito. Ou seja, o que é que eu ganho, o que é que eu tenho de vantagem face, se calhar, ao Rui que tinha 20 anos, ou Isso, 21. isso. Portanto, imagina, eu começo pela desvantagem, que é a base da consciência, que é, tu para trabalhares no mercado autoral, artístico, demoras muito tempo a ganhar uma reputação e o teu espaço, ok? Portanto, começando mais tarde, demoras mais tempo a conseguir alcançar um conjunto de oportunidades e de reconhecimento que pretendes. Por outro lado, o que a minha experiência me traz são, sei lá,
18 anos de mercado comercial, criativo, publicitário, que me permite, se calhar, trabalhar sobre a minha marca de uma forma muito mais consciente, com uma noção maior de que tipo de projetos é que eu consigo fazer, como é que eu exploro as minhas mais-valias, como é que eu os comunico, como é que eu alcanço mais facilmente um patrocinador. Tenho relação com marcas também, que advém deste passado. Portanto, trabalhei em muitas empresas, portanto, lidei com muitos tipos diferentes de pessoas. Geri pessoas, fui gerido. Portanto, imagina, acho que me traz aqui um arcabouço muito diferente do que se fosse, obviamente, um artista com uma tábua rasa faz aquilo que seria uma experiência profissional. E eu acho que isso faz, muito sinceramente, eu acho que isso faz com que eu consiga projetar-me mais rapidamente. Não deixa de ser um caminho vulnerável no sentido em que será que eu me consigo afirmar numa coisa que nunca fui, ou onde nunca me afirmei. Porque eu acho que o trabalho publicitário, e eu escrevi, sei lá, centenas de filmes publicitários, é artístico por si só, não é? Quando tu fazes um anúncio de televisão e escreves, tentas ter ali alguma arte narrativa que permita a persuasão. Mas o artista livre, desengajado, sem barreiras, etc., é uma coisa muito recente e perceber ou não se existe um público para isto é um desafio. Não é? E quando tu começas aos 40, pensas assim, poxa, se isto não correr bem, onde é que eu vou recomeçar outra vez a minha carreira? Portanto, tem sido assim um percurso com altos e baixos, mas muito honesto, que eu acho que é o mais importante. Até naquilo que vocês fazem, não é? Neste trabalho que fazem no podcast, é a honestidade que eu acho que ajuda muita gente. Eu estava aqui a ouvir-te, Rui, e assisti ao teu espetáculo, que assistimos, e fabuloso, parabéns. Quem não viu, que vá ver, ainda temos. Temos agora no dia 12, mas quando sair já não vai estar. É verdade. Ok, ok. Pode eventualmente vir a acontecer. Pronto, deixamos no ar. Deixamos lá. Mas é daqueles, é mesmo para não perder. Já vai estar, sim, quando sair já não estará em cena, mas pode voltar, não é? Eu estava aqui a pensar, a ouvir-te, até que ponto, não é? E conhecendo um bocadinho do teu trabalho, até que ponto as tuas vivências pessoais, não é? E eu que assisti ao espetáculo, ah, as tuas vivências pessoais não elas são-te inspiradoras para os teus, para a tua criação artística, porque e vejo também as tuas publicações nas redes sociais e o espetáculo. Estava a pensar nisto. É só uma fonte de inspiração. Claro. Isso é uma boa pergunta, claro. Porque eu acho que, por exemplo, o espetáculo tem uma vertente de comédia e uma vertente mais séria, como vocês sabem. E de antes de mais agradecer-vos, porque vocês foram muito simpáticas nos testemunhos que deram. Vocês não sabem, mas eu só os vi depois, não é? Portanto, ainda não tínhamos falado. Mas é muito mais fácil para mim, eu acho que para qualquer autor, escrever sobre a sua própria experiência. Não é? E portanto, quando tu te referes às vivências, referes, sei lá, à minha vida, ao meu percurso, às coisas todas que tenho tido, Também. é muito mais fácil do que ficcionar, porque o nível de detalhe, a emoção, a capacidade de expressar emoção, etc., vem como verdade muito, muito maior. E eu falo sobre saúde mental no espetáculo, como vocês sabem. Era impossível eu fazer aquele final do espetáculo se eu não tivesse vivido aquela situação. Porque o nível de detalhe com que eu a conto, e se vocês forem, já podemos falar disto, o espetáculo já não vai estar no ar, mas ao contrário da parte cómica toda, que é uma hipérbole da realidade, não é? Ou que é uma necessidade de arranjar contrastes, o inusitado, etc. A parte final, onde eu falo do episódio da saúde mental, sobre saúde mental que testemunhei com o meu pai, é real, de A a Z. Todas as palavras que vocês ouviram, nenhuma delas foi ficcionada para construir uma narrativa. Pronto. Portanto, respondendo-te, Marcela, com toda a honestidade possível, é isso. Eu acho que um autor que fala sobre si consegue trazer
uma transparência e uma capacidade de identificação ao público muito grande. Muito grande. Sobretudo quando acontece na comédia, também no drama. Portanto, eu acho que é isso. Eu acho que e por isso é que eu acho que a minha experiência profissional, a minha experiência pessoal, as coisas todas que têm acontecido nos últimos anos, como eu sou uma pessoa muito adepta do risco, quando não me sinto bem, arrisco, isso traz-me, obviamente, desconforto, mas traz-me muita experiência. Uhum. E, portanto, torna-se um catalisador de criatividade. Porque vais buscar emoções que, se estiveres confortável a viver a tua vida rotineira, não consegues encontrar. Eu não sei se respondi à tua pergunta. Sim, completamente. Sim, sim. É mesmo a maior fonte de inspiração para mim, enquanto criador, é a minha própria vivência. Ponto final. Não vou buscá-la nos livros que leio. Os livros que leio ajudam-me bastante a viver outros mundos. Mas depois interpretar o meu e expô-lo, eu acho que é até a própria arma enquanto criador neste momento e criador júnior, como eu lhe chamo às vezes. Sim, tu falas muito, que era isso que eu estava a ouvir e a pensar, tu falas muito, no fundo, os teus diálogos vão muito para esta coisa das relações humanas, não é? Quer no espetáculo, mas quer também em publicações que vais fazendo, são muito, e de facto, por isso eu perguntava, não é? Se isto era de tua própria experiência, porque vais muito para esta dimensão das relações humanas. É verdade. Isto é de propósito, é com É, intenção. sou eu, sabes? Se calhar não tenho mais conteúdo noutras áreas e nesta sinto-me à vontade. É um exercício para mim natural, não é premeditado, porque é aquilo que eu tenho para dizer. Às vezes o que me acontece, e parte também das inseguranças que eu tenho, e que todos temos em determinadas áreas, eu tenho muitas vezes no meu próprio exercício de publicação. Eu às vezes vou ver um post que fiz no Instagram e eu não estou muito focado nisso. É um trabalho que eu tenho estado a tentar perceber se quero ou não ser escravo de uma publicação constante nas redes. Eu gosto das redes, gosto de pôr coisas de vez em quando, mas eu não gosto de me sentir obrigado a isso. Uhum. Embora, um parênteses, embora eu saiba que neste momento é fundamental trabalhá-las para conseguir depois no analógico, digamos assim, em palco, ter espaço, ter ter Uhum. público a ir ver. Mas parte de um lugar de vulnerabilidade também. Eu às vezes olho para aquilo e digo, não me estarei a expor mais, a expor demais. Não estarei a falar demasiado do que sinto e da minha vida. Portanto, é de facto a forma que eu gosto de utilizar para comunicar, mas às vezes não me dá total segurança de que seja a melhor forma. De todo modo, se tu perguntares ao chat GPT quem é o Rui Malvarez, ele vai dizer que é um artista que conquista muito pela sua autenticidade, vulnerabilidade. Portanto, ele próprio já percebeu as minhas publicações. E eu também sinto que se eu não for isso, se eu fingir que sou uma pessoa super forte, decidida, sem dúvidas, etc., eu vou ser um produto daqueles que promete algo que não cumpre, não é? E, portanto, eu tenho que ser eu próprio. Se as pessoas gostarem, gostam. Se as pessoas não gostarem, não gostam. Mas eu não sei ser alguma coisa do ponto de vista de comunicação sem trazer o meu mundo e sem ser eu, percebes? E as minhas angústias, e as minhas dores, e os meus receios, e as minhas vitórias, e os meus credos, o que tu quiseres, não é? Hoje fiz uma publicação, sei lá, sobre a importância dos avós na vida. E eu estou a falar muito a sério. Os avós ajudam imenso quem é pai. É incrível. Mas depois tento brincar e dizer, pronto, agora metam os vossos filhos nos avós que eu amanhã tenho um espetáculo. Portanto, tentar também misturar as coisas de forma a também criar alguma leveza, não é? Que eu acho importante. Uhum. Olha, agora falaste da questão dos avós e bateste aqui num trigger meu, porque é verdade, a maior parte dos avós são pessoas excepcionais e são assim uma grande mais-valia para as famílias, fora aqueles que não são.
porque os avós são pessoas e como todas os grupos de pessoas, também é afetado por uma série de questões que às vezes penaliza muito quem está em seu redor. Tem a ver com estas questões de saúde mental também, tem a ver com estas questões de pessoas, as pessoas evoluem, crescem e, portanto, quem tinha grandes perturbações da personalidade e da interação e formas de funcionamento muito tóxico, quando tiver 70, 80, 90, em princípio não há de ter curado isso, não é? Então, vai aqui também a minha compaixão para com as pessoas que têm que lidar com avós e com pais que contribuem pouco e o que contribuem muitas vezes, às vezes ou muitas vezes danoso. Isto, Rui, fez-me lembrar também o teu livro Ser Diferente é Normal e que tem a ver com a inclusão e também tem a ver com a inclusão da diversidade, não é? Mas também fica a pensar quão importante pode ser a inclusão também para além da diversidade, do desenvolvimento não típico, podemos falar assim, a diversidade também das famílias, a diversidade das relações, a diversidade até desses papéis, não é? Às vezes temos a tendência para pôr esses grandes catálogos, os avós são assim e os filhos. E então a importância da diversidade e da inclusão dessa diversidade. Claro. E sabes que eu no próprio vídeo que te falava há pouco, fiz o disclaimer de saber que nem todos os avós são assim, ou nem toda a gente tem os avós disponíveis. Portanto, obviamente que eu estou a generalizar, mas sem querer, obviamente, transformar aquilo na regra para todos. E, portanto, isto estás a dizer é muito importante. Do ponto de vista da inclusão, sabes que, mais uma vez, lá está, eu falo da inclusão com base naquilo que é o desenvolvimento físico natural dos animais, para depois contrabalançar com a diferença que nós podemos ver entre as crianças naquilo que é o seu aspecto físico. Porquê? Porque é o estágio primeiro da exclusão. Ou seja, Exato. isso que tu estás a falar, de questões mais ligadas à própria aceitação do próximo, a capacidade de aceitar também os diferentes credos, a orientação sexual, tudo o resto, são coisas que não vêm nesta fase tão Precoce. inicial de uma criança, não é? Precoce dos 3, digamos assim, aos 6, 7, 8 anos. E, portanto, o que eu quero é que aquilo seja um pontapé de saída, percebes? Porque se eu aceito a criança que tem um tom de pele diferente do meu, ou a criança que não ouve, ou não vê, ou anda numa cadeira de rodas, ou o que quer que seja, é um primeiro passo para eu também depois ser bastante aberto a conviver com outras pessoas que também têm uma forma diferente de olhar para os variados temas que nos surgem ao longo da nossa vida e que são e que podem ser veículos de exclusão. Portanto, para mim, imagina, mais uma vez, e de encontro àquilo que a Marcela falou, vem da minha experiência. Vem de 2 crianças que à noite se deitam na cama, que já leram os livros todos e que pedem uma história inventada. E o papai inventa uma história. E nessa história o papai lembra-se de falar da inclusão. Porquê? Porque é aquilo que lhes faz sentido. Porquê? Porque a minha filha já tinha dito, aquela menina é castanha. O meu filho já tinha dito, porque é que aquele menino não anda de cadeira de rodas uma vez num restaurante. E a minha filha, esta de castanha, foi na natação, no balneário. E aquilo fica-me na cabeça. E eu penso, o que é que eu vou fazer para lhes explicar de uma forma didática que ser diferente é normal. Pronto. Eu acho que, por exemplo, o título do livro foi, eu defini como eu quero algo o mais objetivo possível, porque os títulos muitas vezes são metafóricos. E eu queria que não, eu queria que os pais vissem, não, espera, está aqui um livro para ajudar a perceber as diferenças. E pronto, depois a história surge, e depois eu construo a história para os meus filhos e acabo por conseguir fazê-las chegar a mais crianças com a publicação do livro, com o pressuposto de que nem todas as histórias que eu conto à noite são passíveis de ser publicadas, mas esta foi daquelas que eu disse, devo ter feito aqui qualquer coisa, porque os miúdos estão completamente focados naquilo que eu estou a dizer. E os animais ajudam muito, não é? É um universo das crianças. E eu digo-te uma coisa, eu já fiz muita coisa de autor nestes últimos 2 anos, e fiz muitos projetos em nome próprio também quando divulgava a minha própria produtora, com filmes e fiz outras coisas. Eu tenho um filme sobre o Natal, sobre a perda, não sei se vocês viram, que se chama Estrela. Não viram? Não. Eu vou-vos mandar, que é um filme que eu criei de animação
para explicar às crianças a ausência, para atenuar, não é explicar, para atenuar a ausência de entes queridos no Natal, em que estão todos à mesa, mas vão sempre faltar, ao longo do tempo, vão começando a faltar pessoas que partem, não é? Uhum. Começar pela ordem natural da vida, a começar pelos avós, mas é assim, a vida é o que é, e nós sabemos que não é bem assim, não é sempre assim. Mas eu nunca recebi um feedback tão bonito como com esse livro. Epá, é mesmo. O espetáculo foi giro, vocês também deram um feedback incrível, as pessoas têm dado um feedback incrível. Eu não estou completamente feliz com o espetáculo, acho que há muitas coisas, mas isso eu também sou muito exigente. Há muitas coisas que eu achava que deviam ser trabalhadas, mas que não tenho tempo neste momento. Então amanhã vou fazer muito semelhante àquilo que vocês viram. Mas a quantidade de pais de crianças com espectro autista que me têm mandado mensagens, eu vou ser honesto, eu não sei, já perdi a conta. São dezenas e dezenas de pais a dizer este livro serve na plenitude do propósito que eu preciso para passar ao meu filho e ele sentir-se bem, ou ela sentir-se bem com a sua condição. Uhum. Epá, e aí tu pensas, poças, está certo o que eu estou a fazer. Agora o desafio é continuar, percebes? Acho que há Porque, muitas formas de continuar, Rui. Por exemplo, acho que também dás uma experiência, uma mensagem de inclusão quando tu partilhas a tua experiência de pai numa parentalidade não conjugal. Eu sei que estou aqui a fazer um salto, parece forçado, sim, mas, não, não mas parece nada. na minha cabeça é mesmo uma ampliação do que é estas coisas da inclusão. Começa por ser a inclusão do indivíduo, verdade, mas depois também a inclusão das várias relações e depois a inclusão também das várias configurações dessas relações, não é? Hoje em dia, e como a diferença muda, quando nós éramos pequenos, ter os filhos, sermos filhos de pais separados ou ter os pais separados era uma coisa muito diferente. Certo. Hoje em dia, para os nossos filhos pequenos, ter os pais separados já não é assim uma coisa tão fora do convencional. Vais a uma turma de 30 miúdos, metade tem os pais separados. Uhum. No primeiro ciclo, se fores a uma turma de 30, metade tem os Mas pais olha, separados. deixa-me só interromper-te uma fala para dizer isto. Estás a tocar num ponto muito importante e que foi um ponto, já que temos que e devemos partilhar coisas sobre o divórcio, foi um ponto muito complicado para mim. Porque como eu divorciei numa fase muito em que o meu filho era muito novo, na sala Ainda não havia. havia nós e mais um casal. Uhum, Percebes? uhum. Isso é tramado. Isso foi Uhum. tramado. E depois eu olhava para os meus amigos que tinham filhos com mais 4, 5, 6 anos e já era mais ou menos esse tipo de percentagens. 60, 40, pronto. Isso. E ali não. Então, isso era uma preocupação constante minha, sobretudo quando existiam momentos onde se apregoava a família tradicional, não é? Quando havia o dia do pai, o dia da mãe, percebes? As festas da escola, aquelas coisas todas. E, portanto, ou quando se falava do conceito de família. Porque, Isso. felizmente, já estamos a dar passos muito, muito importantes naquilo que é a definição de família e já há livros muito bonitos para crianças em que a família pode ser um pai, um cão e uma criança. E isso é bonito e há livros muito bons. Mas há 4 anos atrás, quando eu me divorciei, não havia muita gente e não era natural naquela turma. Uhum. Foi muito importante falar com a professora sobre aquilo, para que depois, quando surgissem as dúvidas do meu filho, ele pudesse ter uma resposta à altura. E não fosse só uma resposta que era trabalhada em casa. Sim. Nessa altura sentiste na pele, não é? O que é essa experiência de sermos assim um ser meio diferente de todo o resto que está à nossa volta, não é? Somos um casal falhado. Sim, É muito chato. sim. O divórcio está muito associado ao falhanço. Tu fazes essa associação também? Agora não. Agora não. Isso foi uma construção, não é? Depois, com base na psicoterapia toda, que eu acho essencial, para mim, foi essencial, que eu recomendei à pessoa com quem eu estava, à minha ex-mulher, também para fazer, que era importante, porque não fazíamos, mas tendo sido eu a tomar a iniciativa, viver com o sentimento de culpa, que era monstruoso, ainda para mais porque já tínhamos 2 filhos e uma bebé pequena. Saber que estava a criar dor àquela pessoa que tinha vivido comigo 12 anos, tanto que é uma pessoa que fazia parte de mim. Que aquilo tudo era um monstro. Não é? As pessoas acham que quem toma a decisão que é para ficar bem, é impossível isso. A não ser que a pessoa ou é psicopata ou não tem sentimentos nenhuns, porque quem tem compaixão
não se... eu às vezes olho para casais que dizem, divorciados, de amigos, que dizem, eu nunca mais quero vê-lo à frente, ainda bem, a melhor coisa que eu fiz e nunca mais... Eu nunca tive isso. Eu tive sempre muita... Ao início, pena, que é a palavra que depois nós podemos trabalhar e retirar essa lógica, porque ter pena das pessoas também, às vezes, não é propriamente um sentimento bonito, mas eu sentia isso, sentia-me falhado naquilo que era o objetivo de construir uma família e ficar com ela. Eu acho que ninguém casa para se separar, não é? E eu casei com pompa e circunstância, pela igreja, com tudo o que era mais tradicional possível no que toca ao casamento. E pronto, e isto para responder à tua pergunta, claro que sim, vim completamente com uma noção de que tínhamos falhado, sabia as minhas razões, tentei trabalhá-las durante o casamento, não conseguimos chegar a um consenso, tínhamos formas de olhar para a vida e personalidades muito diferentes, e pronto, e depois tive que ser eu a dar o passo e custou-me muito. Não custa só a pessoa que é rejeitada. Isso para mim não é... Do que toca à minha experiência, no que toca à minha experiência, não é verdade. Uhum. Olha, Rui, agora falando neste contexto de divórcio, tu vais partilhando nas redes que és filho de pais separados. Uhum. E eu, durante o espetáculo, pensei: epá, independentemente de seres filho de pais separados, o que resulta ali que nós sentimos mesmo é uma excelente relação com o teu pai, que é uma coisa mesmo bonita, uma segurança relacional, Uhum. porque o espetáculo diz-nos isso, não é? Nós sentimos mesmo que coisa bonita. Por isso, e isto é mais uma partilha do que propriamente uma pergunta, é o que nós sentimos, não é? Que levamos dali é, independentemente dos pais serem casados ou não casados, de nós, quando existe esta segurança relacional, não é? Há espaço para isto que aconteceu aqui, que é mesmo uma coisa boa e bonita de se assistir, não é? Eu tive a oportunidade depois de te ver cumprimentar o teu pai, ou o teu pai te cumprimentar, e achei, pá, que coisa bonita mesmo. É mesmo uma partilha, não é uma pergunta, é mesmo. Sim. Eu sei que não é uma pergunta, mas estás-me a emocionar um bocadinho, atenção. Mas eu vou-te dizer, é muito a perspectiva de facto, nós somos pessoas todas muito diferentes. Tive pessoas que disseram, aquele momento com o teu pai foi muito lamechas. Estás a perceber? Repara como tu olhas para a situação e como há outras pessoas que olham. Portanto, isto também parte depois de uma capacidade de tu conseguires ou não gerir o feedback. No outro dia li uma frase muito importante que é dá valor ao feedback de alguém que luta na mesma arena que tu. E eu acho isto muito verdade. Mas pronto, passando à frente, não estamos aqui sobre desenvolvimento pessoal. Quer dizer, isto é desenvolvimento pessoal sempre, não é? É, Mas deixa-me só é. dizer em relação ao que tu disseste. O meu pai também foi ele que tomou a decisão para separar. Foi uma decisão tardia, portanto, tardia no que toca às idades dos filhos. Eu tinha 22 e o Carlos tinha 18. E, portanto, já éramos adultos, já tínhamos alguma facilidade em compreender. Mas eu culpei o meu pai. Uhum. E quando tu me falas nisso, que é uma verdade hoje em dia, e eu faço uma retrospectiva do processo, o que é incrível não é nós darmos bem, incrível é o quanto nós conseguimos aproximar-nos depois do divórcio. Porque nós eu tinha alguma raiva da forma como eles se separaram, do momento em que se separaram, tínhamos construído uma casa para viver todos, estávamos lá há 6 meses, sabes, a família estava toda focada num projeto novo, numa nova vida, mudámos de sítio, deixámos os amigos e de repente o meu pai não está bem, e caiu tudo. Então a minha mãe, não é, que era o projeto de vida. E depois há vários fatores que são importantes para que isto aconteça. Número 1, a forma como o meu pai sempre tratou a minha mãe. E, portanto, o exemplo que eu tinha do meu pai no pós-divórcio era muito bom. Independentemente de ele ter tomado a decisão. Ele tentou tudo por tudo para que a minha mãe conseguisse ultrapassar a decisão da melhor forma. A forma como ele foi mostrando, percebendo que eu sou filho e que tenho capacidade de ouvir também as suas vulnerabilidades. Perceber o que é que estava por detrás da decisão dele. Quantas vezes ele tinha ponderado, porque é que ele estava
porquê e de que forma é que ele estava à procura da sua felicidade, de como é que ele ia apoiar a minha mãe ao longo deste processo. E se queres que eu te diga, eu acho que não é propriamente só o divórcio do meu pai que nos aproxima. Eu acho que é o facto de crescermos e ao longo da vida termos criado uma relação de confidentes, sabes? E só isso, só essa relação de confidentes, eu contar ao meu pai quando não estou bem emocionalmente, ou quando tive uma outra namorada que não funcionou, ou sei lá, problemas de ordem profissional, o que seja. E o meu pai de repente torna-se uma das pessoas. E a minha mãe também já era. Eu com a minha mãe já tinha muito isto. O meu pai foi-me aproximando muito mais nesses últimos tempos. Portanto, é esse crescimento que depois permite que eu faça um espetáculo todo sobre ele, sem receio que ele leve a mal, porque há coisas, obviamente, que são exageradas na comédia, mas o meu pai está ali muito tempo a levar a porrada, permita uma expressão, Sim, sim. para que depois as pessoas lhes caia tudo e digam, oh, afinal, mas pronto, é preciso ter uma grande capacidade de encaixe e pronto, e também de segurança dele próprio, achar que aquilo não vai afetá-lo, portanto ele tem um crescimento muito grande e é uma pessoa que sofreu muito e cresceu sem pais. E quando nós falamos aqui do divórcio, não é? Dos pais separarem-se aqui, o meu pai cresceu sem pais. O meu pai perdeu o pai aos 13 e a mãe aos 6. Portanto, eu nem quero imaginar, não é? Portanto, é uma pessoa que não sabe o que é uma relação de pai e filho. Portanto, eu dou-lhe muito valor por tudo o que ele conseguiu construir. E não só comigo, também com o meu irmão, não tendo referências. E pronto. E pronto, e o espetáculo só acontece também por isso que estás a dizer, Marcela, por essa proximidade que foi criada ao longo do tempo e que evoluiu de um nível, sobretudo no pós-divórcio, de um nível de eu não acredito que ele nos está a fazer isto, porque eu não tinha a capacidade nem maturidade de compreender as coisas como tenho agora, não é? E até, pronto, olha, se calhar no final isto foi o melhor para todos. Sim. Isso que acabaste agora de partilhar, eu acho que é mesmo muito importante chegar aí, teres tido a oportunidade de chegar aí, também de dares este testemunho a quem nos ouve, não é? Que o progresso também de um momento adverso como é a separação, porque inevitavelmente, é um momento adverso, não é? Em que há uma transformação da vida familiar, também o seu progresso pode levar a este sítio, não é? Bom, Marcela, digo já, eu com a minha ex-mulher, o processo também foi muito doloroso e nós estamos num estágio em que eu acho que só não somos amigos porque não fazemos nada em conjunto e respeitamos o espaço de cada um, com a vida de cada um, mas eu passei de um processo onde eu me autopenalizo de tentativa constante de justificar a minha decisão de divórcio, ao dizer a todos os amigos, ela fazia-me isto, ela fazia-me aquilo, ela dizia aquilo, não sei o quê, que foi errado. No fundo, o que eu só queria era validação, percebes? Para um processo em que eu lhe mando mensagens a dizer os nossos filhos não podiam ter melhor mãe do que tu. Portanto, não está intimamente ligada o facto de um casal não funcionar com o facto de serem maus ou bons pais. Nós somos o casal, ser pai e mãe é outra coisa, é outra função, é outra emoção, é outra ligação. Portanto, isto só para dizer, porque eu acho isto importante, porque no trabalho que vocês fazem de promover também estas conversas, pode ajudar muitas pessoas que passem por isto. E eu digo já de antemão que o meu maior erro na separação foi minar a imagem da minha ex-mulher. Nunca foi muito negativa, porque ela é uma boa pessoa, portanto, não, mas explicava em que é que ela me falhava, quando na realidade nós éramos pessoas diferentes. E se eu não estava disposto a viver com uma pessoa daquele tipo de feitio que cresceu de outra forma que eu, está tudo certo. Não temos que obrigar os outros a fazer um julgamento só para nós termos o apoio e nos sentirmos mais confortáveis com a nossa decisão. Sim, isso é uma tendência muito, muito humana, muito natural.
de quem também está aflito a lidar com a dor que sente e com a dor que provoca, é porque quem decide sente duas dores, sente a dor do que está a passar e sente a dor de saber que provoca dor no outro, não é? Exatamente. E é muito penoso. E às vezes para nos sentirmos um pouco menos mal connosco próprios, que tomamos, estou a dizer isto que eu também tomei a decisão da separação do pai dos meus filhos mais velhos, sei o que é estar nesse lugar, e às vezes também temos a necessidade de alguma forma, valorizar a nossa decisão com argumentos muito lógicos, com argumentos muito factuais, para de alguma forma equilibrar aquela sensação que estamos a fazer uma coisa má e mal à outra pessoa. Embora eu também acredite, e é por isso que nós fazemos estas conversas, Rui, quando ainda há bocado disseste, vocês promovem, eu arrefeci, gelei, porque por momento pensei que ia dizer, promovem o divórcio, e depois tu disseste, promovem as conversas, e porque estas conversas acreditamos nós que podem ser o caminho para transformar esta narrativa que nós temos sobre a separação. E esta narrativa, estas referências, estas imagens, que são imagens que estão muito distorcidas, a ideia que, por exemplo, nós recebemos esse tipo de informação, dizem-nos isto, dizem, as pessoas só se divorciam porque não investem na relação, porque vão para o caminho mais fácil, porque vão para o que é mais simples. E poucas pessoas que não se... Claro que só diz isto quem nunca se divorciou, como deves imaginar. Claro. Porque quem alguma vez passou, não vi nunca uma pessoa que tenha passado pelo divórcio e diz, peanuts, bora lá, próximo. Não acontece, não é? Mas as pessoas têm muita quem nunca se divorciou tem esta ideia, promove esta ideia, acha que as famílias quando se separam desistiram cedo. Eu ainda há pouco tempo, agora por causa do webinar que tivemos a fazer, andei a ler alguns estudos, a maior parte das pessoas, Rui, quando se separa, teve pelo menos 10 anos juntos. Em média, as pessoas tiveram 10 anos juntas. É pouco tempo, investem pouco. Onde é que se chegou a esta conclusão? Por acaso. É. Olha, em relação aqui ao divórcio, podemos fazer assim um género de um jogo, Rui? Uhum. Assim, fazes perguntas e tu respondes rapidamente. Assim, Ok. uma frase, uma palavra ou uma frase. Pode ser? A ver se nos ajudas. Faz-te conta, olha, imagina assim uma torre de Lego e vamos tirando assim peças. Tá? Ok. Pode ser que nos ajudes a conseguir tirar algumas dessas peças sobre o divórcio. Então, olha, no divórcio, o teu maior medo foi? Arrependimento. A tua maior esperança? Encontrar a felicidade. A maior dificuldade? Saber do sofrimento da minha ex-mulher. A maior surpresa? O sítio onde ficamos passado mais ou menos 2 anos. A maior aprendizagem? O nosso corpo tem sempre razão. O que é que ninguém nos conta sobre o divórcio e a separação? Eu acho que o tempo que se demora a recuperar. Há muitas pessoas que, pronto, que se defendem, não é? Para, de certa forma, mostrarem que estão bem e que tomaram a decisão certa. Fiquei muito tempo. Até ficar bem, normal, pronto. E até podia ter outras namoradas. Eu não estava bem. Foram 2 anos. Outras namoradas não, porque eu só tive uma depois do divórcio, mas para não parecer que também andei... Podia ter tido outras namoradas, também não vamos andar com essa ideia. Não, só pode ter. Mas não, demora muito tempo até que a pessoa cura o trauma. Uhum. Sabes que, Mafalda, desculpem lá que eu falo muito, vocês já sabem. Mas tu disseste uma coisa muito importante, que foi, eu sinto muitas vezes alguns casais em conversas de café, sobretudo quando vou deixar os meus filhos de manhã e tomo um café e não sei o quê, de que estão casados, de terem uma espécie de quase que de ideia de que eles estão mais corretos, que eles são mais fortes, isso estavas a dizer, que eles conseguiram, não é? Yeah. E que acham que o modelo deles ou o casamento deles é o exemplo de todos os casamentos que existem, não é? E hoje, por acaso, ao pequeno almoço, estávamos a falar de alguns divórcios, por acaso, calhou. E há uma pessoa que diz o seguinte: pois olha, eu volta e meia falo com pessoas com 30, 40 anos, de pais que se divorciaram há 20, há 30, e essas pessoas, sempre que há conversas, vêm à tona
o tema do divórcio dos pais. Portanto, isto marca as pessoas para sempre. Ela que é casada, não é? Portanto, ela estava a dizer isto. E eu estava a pensar, eu acho que os meus filhos, quando forem falar disto, vão falar de forma saudável. Que foram duas casas mais felizes, famílias mais equilibradas, que permitiu à mãe conhecer outra pessoa, onde a mãe está melhor, ou que o pai também. Portanto, aquela conclusão precipitada desta pessoa, conclusão calma, ela fez uma constatação. Agora, o que eu acho é que as pessoas estão à espera, às vezes, de encontrar um exemplo e depois tornam aquilo na generalidade. Ela deve ter falado 50 vezes com pessoas de pais divorciados e eles nunca referiram. Mas naquele dia referiram, epá, isto fica para sempre. Pois. Cada relação é uma relação, não é? Portanto, não podemos pôr tudo dentro do mesmo saco. Mas é engraçado estás a dizer isso, porque de facto parece muitas vezes que o casal que está junto é um casal mais resiliente, com mais capacidade, que pôs o amor em primeiro lugar. Porque toda esta frase que é, toda a gente tem problemas. Toda a gente embate, choca de frente. Mas nós não, nós conseguimos sempre dar a volta. Pá, e não percebem que há coisas que são deal breakers, que são estruturais, que não... Pronto. E que se calhar muitas delas também dizem isto por uma questão de orgulho ou porque não têm coragem sequer para, às vezes, tomar uma decisão de mudança. Eu Olha, acho que há aqui várias coisas, olha, Rui. Uma delas é em relação aos tais pessoas que ao fim de 30 anos ainda falam do divórcio dos pais como parece que tenha acontecido ontem. Geralmente, eu era capaz de apostar dinheiro contigo, muito, em como os pais dessas pessoas não têm o seu divórcio resolvido. O nível de resolução, integração do divórcio dos pais nas crianças está íntima e diretamente relacionado com como é que os pais lidaram, integraram o seu próprio divórcio. E, portanto, quando os pais conseguem fazer esse caminho bem, em princípio os filhos também o fazem. As crianças são todas diferentes, portanto, cada um ao seu ritmo, pode ter determinadas feridas, determinadas mágoas, que vão ter que curar, que cuidar, mas isso é verdade quando os pais se separam, é verdade quando há desempregos, quando há doenças, quando há nascimentos de irmãos. As pessoas também acham, ninguém se lembra de dizer, nascimento do irmão é altamente traumático. Mas é, para algumas crianças, é altamente traumático. E ninguém se lembra de achar que é terrível ter filhos, não é? E com a separação é aqui um bocado a mesma coisa. Portanto, o nível de capacidade de adaptação dos filhos está intimamente ligado à capacidade de adaptação dos pais. E, portanto, está mesmo... É preciso também fazer essa salvaguarda. Segundo, os pais e os filhos em que tudo correu bem não andam por aí a falar sobre isso, porque é um não tema. Passado 20 anos, em princípio é um não tema, ou é um tema que entra e sai e segue e não há grande tónica emocional sobre ele. E, portanto, é natural que as pessoas também não registem, tipo, esta pessoa ficou muito bem marcada pelo divórcio. Não registam isto. Porque aquilo segue com naturalidade. Então, acho que é mesmo muito importante trazer essas ideias, não é? Essa partilha é mesmo muito, muito, muito boa. Mas também é importante aqui referir quantos filhos, e aqui nós temos vários testemunhos no podcast, de filhos que os pais não se divorciaram. Eu estou-me a lembrar do Richard Seymour, o escritor, Sim, sim. em que os pais não se divorciaram e ele dizia quanto tinha sido importante os pais se divorciarem. Sim, sim, Muita sim. gente. Como foi traumático para eles Os pais estarem aquelas casados. Exato. quantos testemunhos, não é? A vida conjugal dos pais não foi traumática. Eu também suspeito muito de casais de relações longas, não suspeito dos casais ou das pessoas em si, ok? Suspeito da capacidade de pensar sobre a relação. Quando numa relação longa de, imagina, 20 anos, 30 anos, nunca lhes tenha passado pela cabeça a hipótese da separação. Ou que nunca consigam equacionar isso como uma saída, como uma hipótese. Ou que nunca tenham sentido em momentos da sua relação longa, nós não estamos divorciados, estamos na mesma casa, mas o que eu sinto é uma separação entre nós. Eu não acredito nessa. Ou não estão a conseguir olhar para essa verdade, porque ao longo. A Marcela tem uma relação muito longa e ela própria já deu esse testemunho, não é, Marcela? Eu tenho uma relação muito longa entre casamento e namoro, uma vida. Mas dentro desta vida, eu sinto que já vivi muitas vidas e na minha relação conjugal, a relação passou já por diversas fases, já tivemos momentos bons e menos bons, e alguns mesmo de vamos refletir, para onde é que queremos ir. E acho
não conheço, sinceramente, não conheço, e conheço algumas pessoas com relações longas, que efetivamente não foram fazendo este balanço ao longo do tempo, Questionas não tudo é? na vida, não? Tu questionas tudo. Claro, É- claro. é- Seria um milagre não questionares o casamento também. E está tudo certo com isso, não é? Às vezes até para dar passos. Eu questiono o carro que eu tenho, eu questiono o emprego que eu tenho, eu questiono se estou a ser um bom profissional, eu questiono a comida que estou a comer. Quer dizer, não faz parte de nós também questionarmos, refletirmos. E para mim, assim, isso estás a dizer, Marcela, se calhar vem depois de uma capacidade de comunicação que se calhar nessas fases vocês têm, de tentar arranjar uma forma de ultrapassar as coisas. Agora, quando não se comunica, ou quando a comunicação não é fluida, ou quando os objetivos de vida são diferentes, quer dizer, às vezes não. Eu digo-vos Eu uma acho que coisa. há pouco tu disseste uma coisa muito importante, independentemente da capacidade e da vontade de nós estarmos em relação, porque obviamente que isso é muito importante e de irmos trabalhando a relação e irmos estando ligados à relação, há uma coisa que é muito importante para se manter uma relação longa. É que efetivamente e isto não é para ser bonito, não é, mas isso que tu disseste há pouco, tem que haver efetivamente ali qualquer coisa, porque se houver se não houver uma cola, se efetivamente nós tivermos personalidades muito diferentes, não é? Não é bem uma personalidade, nem é bem a personalidade, eu nem diria bem que é personalidade. Se a forma de estar da vida se começar, porque as relações se vão transformando, porque nós vamos nos transformando, a vida é dinâmica, e às vezes as pessoas começam alinhadas e a transformação de nós, não é? Da vida a acontecer, vamos nos desencontrando e vamos caminhando em sentidos opostos. E se este caminhar for demasiado oposto, epá, por mais que a gente se foque, vamos lá trabalhar a relação, eu sinto isso das pessoas que acompanho e daquilo que também é a minha experiência na relação, se estivermos em caminhos muito opostos, e não quer dizer que podemos estar os dois certos, não é? E as duas pessoas podem estar as duas certas. Exatamente. E nós não temos que moldar a outra pessoa a uma coisa que ela não é só para nos agradar, não é? E, portanto, se não há capacidade sinérgica que nós temos naquilo que é o nosso objetivo de vida e a forma de estar na vida, está tudo bem. Repara, eu fiz tudo ao meu alcance antes de tomar a decisão. A minha mulher não acha, na altura, porque também foi um bocado. Mas nós, hoje em dia, se calhar, se formos avaliar, se calhar já chegamos a uma conclusão mais semelhante. Agora, não é. Mas lá está, aquilo que é o meu sentimento de justiça é diferente do dela, tal como em tudo, em montes Uhum, de gente na vida, em uhum, muitos uhum, temas, não é? uhum, Às vezes há pessoas que dizem que ela é muito má pessoa. Não, mas se calhar ela acha que tu é que és má pessoa. Portanto, uhum. quem é que diz que a verdade está do teu lado? Vocês são, se calhar, são incompatíveis, têm valores diferentes, têm. Uhum. Obviamente Isso. que imagina, tu disseste uma coisa muito importante. O Rui, aos 25 anos, eu aos 25 anos, não era a mesma pessoa que aos 40. Não São somos. 15 anos de, de diferença bruta. Eu não me separei aos 40, foi aos 38, mas lá está, é. Ou 37, já não me recordo, mas não interessa. E portanto, eu evolui para aqui, ela evoluiu para ali, está tudo certo. Fomos afastando aquilo que nos unia ao início, ou se calhar até uniu até muito mais tempo. Uhum, Mas de repente há ali qualquer coisa que nos faz olhar para a vida de forma completamente diferente e já não se torna possível partilhar uma vida. uhum. Estou pena de nos sujeitarmos a viver infelizes. E não é outra pessoa que é má, também há disso, obviamente. Eu sei de casos de divórcios com psicopatias loucas e ciúmes loucos Sim, e de também. facto aquilo não é sustentável. Agora aqui, que não acredito que exista, pelo menos diagnosticado, Sim, mas não é algum isso que estamos a falar, não é? Estamos a tratamento, falar de. está tudo certo. Ela foi de uma forma, tem uma forma de olhar para as coisas diferente, tem uma capacidade, se calhar, de introspeção diferente, eu tenho outra. Estávamos disponíveis para fazer coisas diferentes. Se calhar não estávamos a conseguir, se calhar não comunicámos da melhor forma, se calhar, eu não sei. O que é certo é que chegámos a um ponto em que não dava. Agora, eu digo-vos uma coisa:
nas perguntas rápidas da Mafalda, se houvesse uma pergunta que dissesse o seguinte: se olhares para o divórcio, o que é que te faz mais feliz hoje em dia? Eu vou-vos dizer, é a capacidade de ter uma relação super saudável com a mãe dos meus filhos. Epá, vocês não imaginam, sabem quando as coisas não dependem de nós, que nós criamos alguma ansiedade, não é? E sobretudo na educação de um filho, não é? Imaginem que nós queríamos escolas diferentes. Imaginem que ela queria um modelo Waldorf, eu queria um modelo tradicional. Imaginem que ela quer vestir o miúdo de cor-de-rosa e eu quero vestir de roxo. Não interessa. Eu não concordar com as coisas que acontecem com os nossos filhos, pelo menos aquelas que são estruturais, vestir a cor da roupa não interessa, mas estrutural na sua educação, nos seus valores, na alimentação, isso seria um motivo de ansiedade. Mais outro motivo de ansiedade já era a relação com a pessoa em causa, que foi minha mulher durante 7 anos, namorada durante 5, e de repente eu ia tratá-la como uma estranha que fica com os meus filhos semana sim, semana não. Com quem eu não posso partilhar tipo a alegria de ver o meu filho tocar um Caserni 33 no piano, ou ver a minha filha fazer um plié no balé. Eu digo-vos, eu sou tão feliz por ela mandar-me os vídeos das coisas que acontecem quando eles estão com ela, e eu mandar, e ela fazer um desenho para eles trazerem para me dar com eles. Isto para mim é a melhor coisa que me aconteceu, para além, obviamente, de ficar mais equilibrado naquilo que era a minha vida e os meus objetivos de vida. É muito bom porque ela é a mãe dos meus filhos e se tudo correr bem vai ser por muitos anos. É uma relação muito importante. E eu tenho, sinceramente, sou solidário com aquelas pessoas que não conseguem ter isto e que vivem no desespero, de casos como eu conheço, Yep. do pai dizer à mãe, à sexta-feira, é só para dizer que o X, para não estar aqui a dar nomes, vai ficar incontactável durante uma semana. Como é que se vive com isto? Ou se tem um acordo que tem que se cumprir o contacto diário entre os pais, por telemóvel, não sei o que, não sei o que mais, ou então, até pode ter o acordo, mas se a outra pessoa não quiser, por uma questão do que quer que seja, feitio, raiva, o que quisermos, a outra pessoa vai estar constantemente a ir para o tribunal, pôr processos, atrás de processos. Que vida é essa, não é? Portanto, há pessoas que eu gabo-lhes a força, porque eu ia sofrer muito se vivesse numa situação dessas. Portanto, há pessoas que, pronto, têm uma capacidade de trabalho sobre elas próprias, de autoestima, que é incrível, porque deve ser muito mal viver numa situação de litígio com um pai de um filho, ou com uma mãe. Uhum. Portanto, quando a nossa aproximação foi crescendo, eu fui ficando cada vez mais feliz e cheguei ao ponto de pedir desculpa por algumas coisas que tinha feito. E é engraçado que ela não estava à espera e dizer-me nos olhos, tipo, olha, Rui, eu desculpo-te porque eu acho que isso vem de um lugar muito bonito. E atenção, eu não sentia culpado do divórcio em si. Sentia-me culpado por algumas coisas que fiz no pós-divórcio. Uhum. Não eram muito graves. À luz de hoje em dia não serão muito graves, mas a pessoa nunca quer magoar a outra. Eu, pelo menos, não queria. E pronto, e é bom, porque se isto fosse uma relação de litígio, eu jamais ter-lhe pedido qualquer tipo de desculpa, não é? E eu acho que até esse pedido de desculpa, dizer, olha, quando nos divorciámos eu fiz isto e isto não foi bonito. Hoje em dia não teria feito dessa forma. Mas eu não sabia fazer de outra forma. E é engraçado que isso aproximou-nos bastante. Porque no fundo, nós somos humanos, não é? Nós temos compaixão. E se vemos que a outra pessoa reconhece, obviamente que eu também gostava de ter ouvido alguns pedidos de desculpa, mas já estou a pedir mais. Não Mas é, sabemos, Rui, isto a vida é longa, sabes lá o que mas vai é, acontecer mas ainda. desculpa-se no gesto. O gesto do dia a dia, eu não preciso de ouvir desculpas, eu preciso é de estar bem, estarmos saudáveis com a relação com os miúdos. E quando eu pergunto aos miúdos se estão bem, eles dizem sim, vivemos bem. O meu filho mais velho, que já tem 8 anos, tem uma percepção das coisas muito diferente da minha filha de 4, diz mesmo: não, eu gosto dos pais assim, cada um no seu lado, sua casa, gosto muito, papá. E eu, pronto, filho, ainda bem. Um dos grandes medos dos pais na separação tem a ver exatamente com os filhos. E há pessoas que se mantêm em relações que têm zero de satisfação ou até
muitos graus negativos de De satisfação. generalização. O grande receio é os filhos. Estando aqui nós a chegar ao nosso fim da nossa conversa, como é que balanço é que tu fazes, ou o que é que tu pensas que pode ser a mais-valia, ao contrário do que as pessoas dizem e ao contrário do que querem muitas vezes acreditar, o que é que os filhos podem ganhar com a separação dos pais? Olha, numa primeira instância, eu acho que eles são alvo de muita instabilidade, muita ansiedade e muita dor. E aí eu digo-vos uma coisa: não foi fácil afastá-los. A minha filha era muito pequena, não entendia, se calhar entendia de outra forma, mais física, não sei, mas o meu filho sim. Então, esse é o desafio: é não transformar os nossos filhos em espectadores, ok? Comunicar com eles com uma coisa muito importante, que é: nós não temos que tratar as crianças como adultos. Eu não tenho que chegar ao pé do meu filho, sentá-lo e dizer: olha, o pai e a mãe vão se separar, vão seguir. Claro que sim, temos que comunicar, mas às vezes deixá-los fazer as perguntas, não transformar como se ele fosse um conselheiro ou um amigo a quem nós explicamos tudo. Depois, respondendo à tua pergunta, é muito importante eles receberem a atenção de dois pais que estão em sintonia, que estão bem com a vida, não é? Portanto, se num lar os dois não estavam bem, não é? Quando o pai sai e começa a ficar melhor, pelo menos está com um bem e outro ainda menos bem porque está a sofrer. Mas o caminho é para ficarem os dois bem, não é? Portanto, os meus filhos, com o tempo, obviamente não foi logo ao início, embora eu me esforçasse muito para que fosse, mas agora mais genuinamente, mais sem esforço e naturalmente, meus filhos têm um pai que está melhor, pronto, que está mais solto, está mais ele próprio, não tem as dores do casamento que eram criadas pelas coisas que não funcionavam. E, portanto, eu acho que só têm a ganhar se de facto o casamento estiver mal. Quer dizer, estão a viver num mau ambiente e ainda de encontrar aquilo que a Marcela disse outra vez. Quer dizer, eu tive já várias pessoas na minha vida que me disseram: Rui, nem imaginas, eu preferia 1000 vezes ter tido os meus pais separados do que ter vivido naquela casa. E nós não estamos aqui a apregoar ao divórcio. Nós estamos a É apregoar isso, quem está mal, atenção, há alternativas, não é? Pronto, vamos é ficar mal, isso. não é? A casa está a meter água por todos os lados e nós vamos continuar a viver lá, não é? Até a casa cair. E pronto. E portanto é isso. Eles hoje em dia têm dois pais super bem com a vida, cada um à sua maneira, e só têm a ganhar. Porque viviam num lar que não era, já não estava feliz. Esteve feliz, mas já não estava feliz. Isso é tão importante, Rui. Agora parece uma coisa tão pequena, mas lembrar, houve alturas em que as coisas correram bem, também parece que temos tendência a esquecer, não é? Então também poder celebrar os momentos em que até onde correu bem, celebrar a decisão de perceber é o momento de parar e a tempo de não ficarem tantos danos que sejam irreparáveis e depois a seguir conseguir recuperar a relação para uma relação de equipa parental capaz de cuidar e securizar os filhos. Obrigada, Rui, pelo teu testemunho. Obrigada, Rui. Obrigado eu pelo convite e parabéns pelo vosso projeto. Obrigada. Obrigada.